Olá, minhas queridas irmãs, graça e paz, mais uma oportunidade que Deus nos dá, nos concede de estar com as irmãs, refletindo um pouco acerca da palavra do Senhor, tá bom? Quero mandar um abraço para a professora Adriana, que tem sido aí uma grande incentivadora da leitura da palavra de Deus e que cada vez mais você possa crescer nessa palavra que é insondável, Ou seja, não tem como você sondar totalmente as Escrituras, porque elas derivam da mente infinita e gloriosa do nosso Deus. Mas o nosso capítulo de hoje, da nossa reflexão, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, ou tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Aí o verso 7 diz: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, minhas irmãs, a gente está diante de um texto que fala da realidade da vida. A vida é assim. Nós encontramos na experiência de Elias aqui exatamente o início da sua caminhada, o registro bíblico da caminhada profética de Elias começa exatamente no capítulo 17, que nós lemos aqui, os 7 primeiros versículos. Nesse capítulo vai começar a relatar, a narrar a jornada de um dos maiores profetas que a Escritura revela. Elias, minhas irmãs, é apontado como alguém muito importante. Inclusive, João Batista é mencionado por Jesus como o Elias que haveria de vir, mostrando ali a confluência, a concordância que existe entre o ministério de Elias, como um grande profeta, e João, como o último profeta e mais privilegiado dos profetas, foi João, justamente porque os seus olhos viram o cumprimento daquilo que Hebreus vai dizer, que todos esses morreram sem ter visto o cumprimento da promessa. Não foi o caso de João. João, ele vê Jesus na beira do Jordão e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é um grande privilégio quando Jesus menciona que João é justamente o Elias prometido que haveria de vir, inclusive mencionado no livro do profeta Malaquias. Então, minhas irmãs, nós estamos aqui, sem dúvida, diante de uma das maiores personagens da Escritura Sagrada, tanto mencionado no Antigo Testamento, o seu ministério frutífero, o seu ministério glorioso, pujante, como também no Novo Testamento. Nós lembramos, por exemplo, que é Elias que aparece no monte chamado Tabor, enquanto Jesus se transfigura diante dos olhares atentos dos seus discípulos. É Elias representando toda a cadeia, todo o sistema profético, e Moisés representando todo o sistema legal. E ali a voz que vem dos céus é muito clara: vocês a partir de agora não ouvirão como prioridade
a lei representada por Moisés ou os profetas representados por Elias. Ali não está dizendo que a lei e os profetas não sirvam para mais nada. Pelo contrário, está dizendo que em Jesus, quando ele diz, a voz diz, este é o meu filho amado, a ele seguis, a ele ouvis. A voz é clara, deixando para nós que o caminho é Cristo, o Salvador é Cristo, a palavra viva é Cristo, e é dele que deriva toda a bênção de Deus. É diante e mediante ele que nós encontramos o refrigério para a nossa alma. Então Elias é mencionado também no Novo Testamento, naquele momento ali da transfiguração, né? Jesus também, quando pergunta aos discípulos quem é que os homens dizem que eu sou, e algumas pessoas confundiam Jesus com Elias, porque o judeu tinha essa expectativa que Elias iria se manifestar, mas eles não entendiam que, na verdade, a promessa da vinda do Elias seria do sentido do seu espírito profético, cumprida em João Batista, como eu já mencionei anteriormente. Então, minhas irmãs, o que a gente percebe aqui é que nós não estamos diante de qualquer texto. É o texto que inaugura, que abre as chaves, a partir daí, os desdobramentos que vão ocorrer na vida desse grande homem de Deus. Então você precisa ler o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis com muita atenção. A Bíblia diz que ele era dos moradores de Gileade, chamado de Tesbita, e ele está diante do rei Acabe. Elias é um homem de Deus. Elias foi chamado pelo Senhor e ele está diante do rei de Israel. Mas antes de prestar conta ao rei humano, Elias tem convicção de que o seu chamado é divino. E ele tem uma palavra do Deus que o chamou para Israel, e isso implica que ele fala diante do rei de Israel, que é a maior autoridade da nação. E a palavra que Elias leva não é uma palavra de conforto, não é uma palavra de refrigério, não é uma palavra que vai trazer quietude e tranquilidade. Não. A palavra que Elias traz é uma palavra de confronto, é uma palavra de juízo, é uma palavra, minhas irmãs, que ela de certa forma chocante, porque ele vai falar algo muito sério. Logo no versículo 1, o texto vai dizer: o Deus de Israel, perante cuja face estou, ele vai dizer, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nestes anos se refere a 3 anos e meio. Tiago, capítulo 5, verso 17, vai dizer isso. Foram 3 anos e meio que Israel não tem nem orvalho, nem chuva. Os céus se cerraram, os céus se fecharam. E para uma nação de cultura agrícola, sobretudo, a subsistência daquele povo até hoje depende muito das águas e do aproveitamento. Israel é uma das nações da terra que mais sabe aproveitar o período de chuva, o período em que desfruta também do frio, o acúmulo, né, de neve nos seus montes, verdadeiramente são importantes, e a nação sabe usar muito bem isso até hoje. Porém, sem orvalho, porém sem chuva, não há o que fazer. E aí, minhas irmãs, eu aprendo aqui muitas lições. Esse capítulo é riquíssimo. Todas as narrativas da Escritura têm muita riqueza de detalhes. Mas é interessante que a palavra de Elias não é uma profecia, vamos dizer assim, originada em Deus. Observe que ele diz que é conforme
a minha palavra. Ele vai dizer, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra do Senhor. E é interessante isso, porque Paulo também, em determinado momento, ele vai sentir esse conflito entre o que ele diz e o que a Bíblia diz. E ele vai dizer o seguinte, olha, digo eu não, Senhor, mas depois ele diz logo em seguida, porém eu julgo que eu tenha o Espírito de Deus. É interessante isso, porque não é que a palavra do homem de Deus se assemelhe à palavra de Deus, mas Deus, ele tem os seus, e é tão interessante isso que ele vela, ele cumpre a palavra que Elias diz, ele cumpre, porque homens e mulheres que andam com Deus devem ficar atentos ao que diz, ao que fala. Não é que nós temos poder de determinar o que vai acontecer, mas nós, com intimidade com Deus, a nossa palavra ela tem um peso. As pessoas vão ouvir o que a gente fala e elas irão acreditar naquilo que está sendo dito, porque elas julgam que nós somos homens e mulheres de Deus, e que de fato devemos ser. Mas perceba, Elias diz, segundo a minha palavra. E aí eu quero rapidamente, para que as irmãs possam refletir nessa palavra, fazer aqui algumas colocações. Elias está no palácio do rei. Ele poderia simplesmente continuar usufruindo de todo aquele regalo, uma vida regada, uma vida cheia de, vamos dizer assim, de tranquilidades. Ele poderia dizer, olha, eu sou o profeta, estou alinhado com o rei e vou dizer o que o agrade. Eu vou falar aquilo que agrada. Minhas irmãs, não é exatamente isso que acontece com João Batista. João Batista, diante de Herodes, ali há um problema familiar muito sério e João Batista não pensa duas vezes. Ele confronta, ele traz um confronto e isso traz desconforto. Inclusive, o próprio João Batista vai ter a sua cabeça pedida, né? Me parece que é a mesma coisa que acontece com Elias, porque Jezabel também pede a cabeça de Elias. Imagine só que você serve a Deus, você tem compromisso com Deus, você ama o Senhor, você está fazendo o que Deus quer que você faça, mas por vezes Deus vai mandar você dizer coisas que vão confrontar, que vão trazer desconforto, e as pessoas, por algum motivo, não irão aceitar essa palavra, e você, a partir daquele momento, será certamente uma persona não grata, uma pessoa que não é aceita por aqueles que ouviram a palavra confrontadora de Deus. Eu quero que você pense comigo nesse texto bíblico, no que a Sagrada Escritura está dizendo. Deus não livra Elias das circunstâncias negativas de sua profecia. Observe que é Elias que profetiza. Observe que é Elias o homem de Deus. Observe que Deus está com Elias, mas Deus não o livra das circunstâncias negativas. A seca veio, a estiagem veio, o momento de falta de chuva veio. E de fato a nação começou a sentir de maneira terrível todas aquelas circunstâncias. E Elias, ele não recebe um salvo-conduto, ele não está fora desse meio dessa circunstância. Entenda, nós pregamos a palavra do Senhor, nós anunciamos a Bíblia, nós falamos do juízo de Deus, nós falamos que o Apocalipse vai se cumprir, nós falamos que a Escritura é a palavra de Deus. E agora, quando vem uma pandemia, de certa forma, cumprindo-se o que as Escrituras também dizem, pergunto, nós estamos isentos?
nós estamos fora desse contexto, a Bíblia vai se cumprir, a palavra do profeta vai se cumprir, e o contexto em que ele vive não é alterado para prestigiá-lo, não. Ele vai viver no contexto da dificuldade. Porém, contudo, todavia, Deus não livra Elias das circunstâncias, mas Deus livra Elias do mal. Deus livra Elias da morte. Deus livra Elias de ter, vamos dizer assim, o sofrimento agudo. Então, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos livra das circunstâncias, mas Ele nos livra em meio às circunstâncias. O texto vai dizer que Deus usa uma estratégia. Verso 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Perceba, Deus poderia dizer para Elias continuar onde ele estava. Você já reparou que por vezes Deus ele quer abençoar nossas vidas, mas ele diz que vai nos abençoar do jeito dele. Você já reparou que Deus quer fazer de Abraão uma grande nação, mas para isso ele tem que sair da sua terra e da sua parentela? Eu pergunto, ora, seria difícil para Deus abençoar Abraão em Ur dos Caldeus? Seria impossível? Para Deus não há impossíveis. Deus poderia abençoá-lo em Ur dos Caldeus, mas Deus não quis abençoá-lo em Ur dos Caldeus. Preste atenção, Elias poderia ser abençoado por Deus onde ele estava, mas a ordem foi que ele prosseguisse para a torrente de Querite, para a fronteira do Jordão. Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas. Você vai dizer assim, mas pastor, Deus precisava usar uma pandemia para falar comigo, para me incomodar, para uma vida de mais intimidade com Ele, para fazer com que a igreja tivesse um pouco mais de compromisso com a sua palavra? Deus precisaria disso? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas Deus quer fazer assim. Deus decide fazer assim. E nós precisamos entender isso. Elias podia ser abençoado onde ele estava, mas Deus queria abençoá-lo no ribeiro de Querite. É interessante nesse texto que Deus supre a necessidade do profeta. Deus não o livra da circunstância, como eu já disse, mas Deus o supre do mantimento necessário. O versículo 4 diz, beberás da torrente, e que ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustente. Você vai beber a água da torrente do Querite, e você vai comer o alimento que os corvos vão levar para você. É interessante que Deus está em todo o processo. Deus está comprometido com Elias. Elias está comprometido com Deus. Os dois estão imbricados nesse processo. Eles estão indo em direção à vontade de Deus. É assim que acontece. Mas o problema está ali. A dificuldade está ali. A seca está ali. Jezabel, Acabe estão de alguma forma já querendo a cabeça daquele homem. Minhas irmãs, é assim. A gente tem chamado de Deus, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem provisão de Deus, mas a situação não é fácil. Não é fácil. Então entenda de uma vez por todas, mulher. Você que diz, mas eu sou uma serva de Deus, Deus me chamou, e eu tenho palavra de Deus, e eu sou obediente a Deus, e eu estou fazendo a minha parte, mas a luta está grande. Elias, ele está imbricado com Deus naquele processo, mas ele está passando, as circunstâncias estão acontecendo na vida dele. É interessante que no versículo 5 vai dizer, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E aí o verso 6 me chama a atenção porque diz,
Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Minhas irmãs, os corvos vinham e traziam alimento. É interessante isso, o meio da graça de Deus de suprir uma necessidade nossa. Deus usa algo improvável, Deus usa um corvo, Deus usa uma ave que vem e traz no seu bico o alimento para esse homem. Agora uma coisa me chama a atenção aqui. Repare. Você já reparou que Deus, mesmo sendo rico e criativo, por vezes nos mantém com o básico? Com o básico. Eu pergunto, Deus podia suprir a necessidade de Elias de maneira gloriosa. Um banquete no deserto, um banquete todos os dias, de maneira sobrenatural. Deus podia fazer como fez cair o maná do céu sobre a vida de Elias. O mesmo Deus que manda o maná poderia mandar frutas. O mesmo Deus que manda frutas poderia mandar peixe, poderia mandar pães já prontos do céu. Minhas irmãs, seria impossível para Deus? Não. Mas Deus trata com Elias, Deus está tratando o coração do profeta e faz com que ele coma a mesma comida que ele come de manhã, ele come de noite. Deus é criativo. Deus poderia prover Elias com abundância extraordinária, porque ele é abundante, ele é rico, ele é dono de todas as coisas. Talvez você, mulher, não entenda nesse tempo que às vezes a gente passa e que você diz, meu Deus, mas eu preciso mais do que isso, mas eu necessito mais na minha vida do que eu tenho experimentado nesses dias. A palavra de Deus é para você mesmo. Talvez você esteja dizendo, meu Deus, eu como pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, eu como pão e carne, eu como carne e pão, eu como regrado, eu tenho provisões de Deus, eu reconheço, pastor, mas essas provisões são limitadas. Deus poderia fazer uma coisa extraordinária, como eu já disse, mas Deus trata o coração de Elias com provisões parecidíssimas, melhor do que parecidíssimas, com provisões idênticas, iguais, a mesma provisão. Eu quero te dizer que é o pão nosso de cada dia. É interessante a maneira como Jesus decidiu tratar conosco. Ele não disse o banquete nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, o maná de cada dia. Olha como Deus mandava o maná todos os dias, mas ele mandava o maná do dia, ele não mandava do dia seguinte, do mês seguinte. Ele é o Deus da provisão, mas ele estabelece o meio como ele vai prover. Minhas irmãs, Elias é chamado por Deus, Elias tem convicção do que Deus está fazendo na vida dele, mas todo esse processo é cuidado pelo Eterno. O Deus Eterno está no controle das nossas vidas. É uma das grandes lições que esse texto vai trazer para nossas vidas. O versículo 7, minhas irmãs, é chave, porque a Bíblia diz, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu pergunto, Deus não sabia que isso ia acontecer? Obviamente. Perceba que não é um rio caudaloso, é uma torrente. Tem tradução que vai dizer que é um ribeiro, é um braço de um rio. E por que esse braço dava água tanto tempo ali? Não sabemos quanto tempo é que Elias está ali sendo sustentado por Deus naquela situação. Mas a grande pergunta que eu faço para você é: a fonte de Deus seca? Tem pessoas que acham que porque Deus abriu uma porta, aquela porta é inesgotável. Aquilo ali vai ser para a vida toda. Preste atenção, nem sempre. Por vezes, Deus abre a porta por um tempo. E Ele vai se encarregar de agir de outra forma. Às vezes a mulher fica desesperada porque essa porta se fechou, meu Deus.
e era tão bom esse trabalho, era tão boa a minha patroa, essa pessoa, e o meu chefe, não sei o que, era tão bom. Você às vezes fica preso à porta que Deus abriu, mas uma porta provisória. Por vezes isso acontece. O texto diz que passaram-se os dias que Deus quis, os dias que Deus decidiu, e a torrente se secou. E aí observe que no verso 9 vai dizer que Deus fala para Elias: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O que é que eu aprendo aqui para a gente fechar? E depois você pode ler o capítulo todo. Mas eu quero falar só dessa parte da provisão de Deus, do cuidado de Deus com aquele que é chamado por Deus, da provisão, do cuidado, da maneira como Deus trata conosco. Minhas irmãs, mais uma vez Deus usa o improvável para suprir a necessidade de Elias. Deus decide na sua graça usar uma mulher improvável, uma viúva que não tem renda, que está ali já à beira, vamos dizer assim, de uma mulher que vai perder tudo, né? Ela vai perder tudo, vai perder seu sustento. Ela diz no versículo 12, a gente vai comer e morrer. Ela já estava preparando-se para comer o seu último bocado e morrer. É essa mulher que vai prover a necessidade do profeta. Então eu quero fechar essa palavra dizendo para você, mulher, confie que o soberano Senhor é Ele que continua sendo o dono de toda a provisão, seja pelo bico de um corvo, seja pela panela esvaziada de uma viúva, o restinho de farinha que uma viúva tem. Deus é o provedor da sua alma. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor dê resiliência à tua serva, que ouviu essa mensagem nesse momento e que talvez, ó Deus, está enfrentando uma fornalha tão terrível de aflições, de dificuldades, ó Deus, e que precisa do teu socorro. Ó Pai, tu que és o Deus de Elias, o Senhor que estava com Elias. Ó Deus, não era Elias que era bom, mas era o Deus que andava com Elias, que continua sendo o nosso Deus, que continua sendo o nosso provedor. Eu oro, meu Deus, para que essa tua serva possa encontrar no Senhor essa fonte inesgotável. O querite secou, meu Deus, mas a fonte de toda a provisão já tinha preparado o improvável, uma viúva, para continuar sustentando o homem de Deus. Assim seja nas nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome e para a glória de Jesus Cristo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você ame a Escritura, que você leia a palavra de Deus com temor e tremor e que você prossiga nessa caminhada de amar Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.